Olá, olá, seres interdimensionais desse e, por que não, de todos os multiversos. Galera, terceiro episódio de Miss Marvel tá disponível no Disney Plus e óbvio que eu tinha que vir falar sobre esse episódio porque assim, gente, a série tá só crescendo, a série tá só aumentando o hype da gente e tá fazendo realmente o que tem que fazer, criar uma série gostosa pra gente assistir, mas principalmente muito, muito bem montada, muito bem construída. E aqui então eu vou falar pra vocês um pouco das minhas impressões sobre esse terceiro episódio, agora começando sem spoiler, e depois eu vou falar sobre alguns detalhes, mas como eu sempre digo, pra ficar sempre por dentro de todas as atualizações do Disney Plus, das coisas boas e também das coisas ruins que tenha surgido por aí, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim vocês vão estar sempre por dentro de tudo que sai aqui no canal. E nesse caso, a gente vai começar falando sobre Miss Marvel, esse terceiro capítulo, que assim, só tem me deixado assim com o coração quente, com uma alegria muito grande de ser fã e estar assistindo isso aí. Inevitavelmente, eu não posso deixar de notar que essa série, ela tá conseguindo fazer o que outras séries do Disney Plus não estão fazendo. Eu trago isso semanalmente, mas, de novo, gente, assim, é impressionante, porque essa série tá fazendo o que, por exemplo, Obi-Wan Kenobi não conseguiu fazer. Hoje é o último episódio de Kenobi, eu ainda não assisti, olha, por acaso eu ainda não assisti o episódio, porque eu foquei bastante aqui na Miss Marvel, mas vai ter uma live para falar do último episódio e depois um vídeo para falar sobre toda a temporada. Mas é impressionante porque a Miss Marvel consegue trazer tudo que Obi-Wan não trouxe e não num aspecto de um personagem que a gente já conhece, porque nesse caso a gente não conhece a Kamala Khan, a gente não conhece a Miss Marvel, mas ela tá conseguindo fazer uma série bem construída, uma série que tem consequências, que faz com que a gente se preocupe com a personagem, que a gente se importe com essa personagem e que a gente veja uma urgência. Existe uma urgência aqui que ela foi construída gradativamente. A gente teve o primeiro episódio com aquela cena pós-créditos que introduzia um pouco, porque o primeiro episódio ele foi basicamente... Esse primeiro episódio foi basicamente de introdução da personagem, pra gente entender ela, conhecê-la, porque né, a gente não conhecia antes, a grande maioria pelo menos. E o segundo episódio já foi a construção dessa personagem, então a gente conheceu ela, a gente construiu, e aqui a gente tem um aprimoramento e um aprofundamento na história e um entendimento também do antagonismo. É esse episódio, na minha opinião, que a gente entende realmente qual vai ser o antagonismo dessa série. E a gente vai falar sobre isso mais especificamente na parte com spoiler, mas eu posso dizer que assim, esse episódio ele teve um pouco menos daquela beleza gráfica que eu tinha comentado em outros episódios. Ela tá ali, ela ainda existe, mas ela não tá tão presente quanto os outros. Em compensação, a beleza gráfica que existe nesse episódio tá justamente na representação cultural que a gente vê aqui. Vocês já viram nos 2 primeiros episódios que eu comentei aqui como Miss Marvel tá construindo muito bem a cultura paquistanesa. De novo, eu não sou um grande conhecedor da cultura, mas até onde o que eu tenho visto e a repercussão que isso tem gerado na internet, realmente a Miss Marvel tá conseguindo dar foco e representatividade para esse povo na série. Então, assim, seja nas vestimentas, seja nos termos, nas palavras que eles utilizam do Urdu, ou até mesmo nas celebrações, como a gente vê nesse episódio aqui. Então, é simplesmente lindo. É lindo ver a construção dessa cultura aqui e de uma forma com muito respeito e sem ser panfletária, né? Eu tenho usado bastante esse termo aqui nos últimos tempos, agora com Lightyear eu falei sobre isso e aqui eu já tinha comentado numa outra live e volto a dizer, eles não estão dizendo assim, olha como nós estamos mostrando, não, é parte da personagem e a gente sabe disso mesmo quem
quem não leu, assim, mas pesquisou um pouco sobre a personagem, eu trago aqui pra vocês também, isso tá presente nos quadrinhos da Kamala Khan. A gente vê essa força da cultura dela na personagem, nos quadrinhos, e aqui é uma consequência, é exatamente uma continuidade do que está sendo bem construído nos quadrinhos. Então, isso pra mim, assim, é fantástico, é necessário, e que bom que a gente tá vendo isso. Com uma personagem que é paquistanesa, com uma personagem que é uma menina, então, assim, é uma mulher como a super-heroína, e jovem. É uma jovem super-heroína que com certeza vai trazer muita identificação com o público mais jovem. De novo, é o que, por exemplo, eu comento que Star Wars não tá fazendo. A Marvel tá trazendo uma geração mais nova pro universo da Marvel. E isso é muito legal. Essa série é uma série que sim, dá pra ver com toda a família, com a criançada, com os adolescentes, que vão se identificar com vários momentos ali. Os diálogos que ela tem com os amigos são muito bons, são muito divertidos. Eu tenho que dizer que assim, o texto do episódio, o texto da série até aqui, é muito bom, é muito bem construído, assim, e ele é bem construído no aspecto cultural, como eu disse, que existem a inserção de termos e de momentos, assim, que eles falam a língua nativa do povo paquistanês, e também na forma como eles constroem a narrativa, como os diálogos, eles são reais. A gente sente mesmo como esses personagens se entrosam e funcionam muito bem. Então, pra mim, assim, a série realmente está sendo bem montada. Ela é um exemplo do que a gente estava precisando nas séries do Disney Plus. Então, eu gosto de Cavaleiro da Lua, eu gosto das séries anteriores da Marvel, assim, em diferentes proporções, claro, mas assim. E isso é uma coisa que eu tenho dito já há algumas séries. Essa é a melhor série da Marvel. E aí depois eu já troco e vou pra uma outra série seguinte. Então, porque eu acho que faz parte também da evolução. E que bom que a Marvel tá evoluindo pra cima, que ela tá realmente melhorando as suas séries. Porque vai chegar num ponto que a gente vai chegar num nível assim de qualidade que a gente vai olhar e vai dizer, bah. Essa série que veio agora não é tão boa quanto a anterior. E isso vai acontecer, inevitavelmente. Eu acho que é difícil a Marvel conseguir só ficar num crescente. Mas, eu, nessa metade de temporada, porque agora a gente chegou exatamente na metade, né? São 6 episódios. Eu eu tô tendencioso a dizer pra vocês que essa é a melhor série da Marvel em diversos aspectos. Em diversos aspectos. E olha. Eu ouvi muita gente na internet falando sobre Miss Marvel vai ser a Malhação da Marvel, ou vai ser a Chiquititas, ou assim, mais ainda como Chiquititas. E, primeiro, eu sei a forma como a pessoa, que algumas pessoas utilizam, não vou dizer especificamente, mas como algumas pessoas utilizam esse tipo de comparação, é uma ideia mais ofensiva, mais negativa. E a primeira coisa que eu quero dizer, eu acho que não é negativo, não tem que ser negativo mesmo. Tá longe de ser negativo essa coisa de comparar com produções que tem um olhar voltado para o público infantil. E segundo ponto que bom que a Marvel tá fazendo isso, que bom que eles estão olhando não só pro público adulto, para esses jovens adultos e adultos já que leram os quadrinhos e que estão lá, eles estão olhando pra galera que não leu o quadrinho, pra galera que tá ali crescendo, que tá nos seus 13, 14, 15 anos e vão olhar a Imavelani, a atriz interpretando uma personagem da Marvel, ela como fã interpretando uma personagem que também é fã, e vão olhar, nossa, eu quero conhecer mais desse universo. Então, tá funcionando muito bem, que bom que elas estão fazendo. Se essa é a Chiquititas da Marvel, que bom que essa é a Chiquititas da Marvel. E é uma Chiquititas muito bem construída, tá? Então, assim, virei agora fã de carteirinha, já quero camiseta, quero moletom, quero Funko, quero tudo da Miss Marvel, porque
Que série gostosa. Eu tô cogitando muito seriamente ler os quadrinhos da Kamala Khan, da Miss Marvel, porque que personagem interessante, que personagem realmente que tá me atraindo muito, assim. E eu espero que isso esteja acontecendo com vocês também, assim, porque é um sentimento muito bom de estar assistindo algo que motiva, sabe? Eu tava bem decepcionado com Obi-Wan, estou bem decepcionado com Obi-Wan, então às vezes não dava nem vontade de vir aqui fazer live, fazer conteúdo sobre, porque é só despejar, repetir as coisas ruins. E aqui eu tô me repetindo, de certa forma, mas ainda assim com um frescor, com uma coisa de, nossa, que legal, que bom, tomara que eles continuem fazendo dessa forma, porque tá realmente muito empolgante assistir Miss Marvel e, enfim, que caminho legal que a Marvel tomou nesse sentido. Tomara que tome para outras produções aí para frente. Mas, galera, eu quero ir para a parte com spoiler, porque tem bastante coisa pra gente comentar aqui do enredo, da parte do antagonismo, como eu disse que até então não tinha ficado muito clara. Então, se vocês ainda não assistiram esse episódio, eu peço que pausem o vídeo aqui, mas voltem depois. Voltem, contem aqui nos comentários o que vocês acharam, porque, enfim, essa é uma série que dá vontade da gente conversar, dá vontade da gente discutir cada episódio e dá uma vontade de saber o que vai acontecer no episódio seguinte. Eles têm uns cliffhangers, aquele gancho no final, assim, que tá funcionando muito bem. Pra mim tá funcionando muito bem, então tô louco pra ver o quarto episódio. Mas então vamos começar a parte com spoiler, estão avisados. E aí, vamos começar a parte com spoiler, já eu mostrando essa imagem aqui. Eu tive que fazer uma arte aqui da live com essa imagem, porque assim, o momento que a Kamala abre a caixa que o Bruno deu pra ela e ela encontra essa máscara, eu senti uma verdade tão grande naquele momento, assim, como ator, como estudante de teatro e apaixonado por isso, assim, a gente fala muito sobre a questão da verdade, da gente interpretar um personagem, mas interpretar de forma real, de uma forma que eu realmente acredite naquilo que eu tô vendo. E eu achei muito autêntica a reação da Kamala Khan quando ela pega aquela máscara, ela dá aquele sorriso assim, e ela tá num momento de questionamento de será que eu tô fazendo bem? Será que faz sentido eu ser essa super-heroína? E nossa, pra mim aquilo dali foi formidável, foi realmente importantíssimo. E todo o episódio ele fala um pouco sobre se entender como essa personalidade e entender a questão da família, que é super importante e que acaba sendo sofrendo uma ruptura, um trauma ao final do episódio, que a gente percebe ali, então é muito interessante, mas ainda assim essa ancestralidade tá aí presente. Então, essa verdade da Kamala Khan é um ponto que pra mim ficou muito, muito forte e eu não podia deixar... Aqui, acertei. Não podia deixar de colocar essa imagem, porque essa imagem me tocou muito, esse momento da Kamala abrindo a caixa e, inclusive, aquele outro personagem da Mesquita falando que né, bom ou bem não é algo que se e sim algo que se faz. Então, muito, muito interessante, muito legal mesmo, assim, quase que uma frase, assim, que para mim, ela toca numa direção, não chega lá, mas na direção do que o tio Ben fala pro Peter Parker, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Não é lá, meu Deus, né? Vamos combinar que aquela frase é muito, muito forte, mas ele é uma frase que está direcionada para esse mesmo lugar, assim, de compreensão e de profundidade para personagem. E aí, outra coisa, assim, que me chamou muita atenção é, de novo, o controle de danos que tá envolvido na trama e que até um certo momento eu imaginei que esse seria o antagonismo, não o antagonismo de bem e mal, mas o antagonismo de eles querem ir atrás da Miss Marvel porque eles não compreendem ela e eles precisam capturar ela e
pode fazer até uma ponte com She-Hulk, que vai vir em seguida, para entender se a Kamala é uma pessoa do bem, do mal, enfim, né? Aquela coisa do controle de danos. Mas aí nós somos surpreendidos com a ideia de que não. Na verdade, os Jin, desculpa a minha pronúncia, eu não peguei muito bem ali a pronúncia, mas aqueles seres de outra dimensão que encontram a Kamala se tornam, na verdade, os antagonistas. Começam o episódio explicando a história da tataravó da Kamala, e com isso, eles já se colocam como aliados num primeiro momento, mas à medida que a Kamala vai descobrindo que é muito perigoso abrir esse portal, né, abrir essa porta para que essas criaturas voltem para sua dimensão, ela percebe que talvez eles não sejam tão aliados assim. E principalmente uma coisa que eu achei muito legal, no episódio anterior, eu tinha dito que o Kamran não era um personagem que eu tinha muita confiança. Agora eu tenho um pouco mais de confiança nele, mas ainda não tenho plena. Eu ainda acho que pode vir um plot aí, pode vir uma reviravolta de ele, na verdade, querer defender os próprios interesses, mas vamos botar que no momento agora ele é um cara legal, ele é do bem e ele tá ajudando a Kamala. Ele vai lá no casamento, ele avisa que a mãe dele e os outros membros ali vão atacá-la e podem, né, matar a família, enfim. Então, eu achei isso bem interessante, bem nobre da parte dele. Ele acabou sendo preso junto no controle de danos, mas enfim, num primeiro momento agora ele tá aparecendo, ele subiu os pontos comigo, entendeu? Então, achei isso legal, assim, de ver do personagem. E então, nesse decorrer ali, a gente vê essa luta deles, que eu achei também uma luta muito boa. Cara, cena de ação, entendeu? Cena de ação que funciona. Não é o que a gente tava vendo em Obi-Wan, gente. Desculpa fazer a comparação, mas assim, a Disney quis lançar Obi-Wan e Miss Marvel ao mesmo tempo. Então, assim, são os dois grandes produtos que estão no catálogo, com exceção de hoje, que também saiu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas, assim, são os dois grandes produtos que estão saindo concomitantemente, assim, saem no mesmo dia. Então, é quase que assim, tu sai de um para outro e aí a gente vê essa diferença drástica, né? Agora acabou Obi-Wan, então vamos focar só na Miss Marvel também. Mas, assim, de novo, que cenas de ação bem dirigidas, bem construídas, a Kamala usando os poderes dela e vendo, assim, o potencial. Ali a gente vê o primeiro vislumbre da heroína, da Miss Marvel, né? Mesmo não estando trajada, a gente vê o primeiro vislumbre dela como super-heroína, e eu achei isso muito legal. E enfim, naquele momento que ela tá encurralada e que a gente não sabe como, eu fiquei pensando assim, ó, quem é que vai aparecer? Só que falta aparecer a Capitã Marvel, assim, eu achei que seria muito cedo no terceiro episódio aparecer uma Capitã Marvel como a salvadora naquela situação, quando ela estava cercada por todas as criaturas ali, mas aí foi uma solução um pouco mais simples, mas que funcionou. Não achei um simples... Que bom, um simples que funcionou, que é o simples do controle de danos aparecer ali e capturar esses seres, né, esses de Jin, e que inclusive faz muito sentido, porque quando o controle de danos está interrogando aquela menina, aquela influencer, e eles falam especificamente sobre o povo paquistanês, assim, falam sobre o povo sul da Ásia, não sei o que, e que vão numas mesquitas. E aí, no início desse episódio, eles vão até a mesquita e tem uma cena incrível com a Nakia falando com eles, assim, e peitando eles. Essa personagem é outra personagem incrível, muito bem construída e, enfim... Eu tô gostando muito do núcleo todo em geral. Apesar da Kamala, mesmo sendo protagonista, a gente tem séries que destacam um pouco os personagens secundários. Só que essa série aqui não destaca eles. É Kamala Khan. Kamala Khan é o foco sempre. Então, e que legal. Não acho um problema, mas enfim.
Mas a Nakia tem ali um momento de destaque, né, nessa chegada do controle de danos na mesquita. Enfim, achei que funcionou muito bem agora, porque faz sentido. Quando o controle de danos começou a fazer o interrogatório e especificou aquelas informações sobre a questão da mesquita, tudo, eu fiquei pensando, como é que eles já sabem disso? Como é que assim... Então agora faz sentido, porque a gente pode simplesmente entender que os de Jin são esse grupo ali, já são procurados há mais tempo. E por isso, por serem procurados há mais tempo, o controle de danos já estava na cola deles. Já sabia que eles eram um grupo relacionado à mesquita, enfim, a essas coisas assim. Então, gostei. Acho que deu uma amarração que faz sentido e funciona. Então, assim, o roteiro... Né? Nem vou comentar de outras coisas e outras séries, vou parar de comparar com outras séries, mas esse roteiro aqui tá bem construído, tá bem amarrado. Que bom, muito bom, Marvel, muito bom, muito bom. Mas, enfim, enfim, e aí acaba o episódio ali com a Nakia descobrindo de uma forma chata, né? Enfim, é uma situação bem delicada ali, mas ela acaba descobrindo que a Kamala Khan é a Miss Marvel, e que não tá sendo chamada de Miss Marvel, né? Agora nem lembro o nome lá, mas é um nome, como elas dizem no episódio, é um nome meio ridículo, assim, meio bobo. Enfim, ficou chato ali aquela situação. Eu acho que realmente vai dar uma pequena ruptura, mas eu acredito que a Nakia vai entender e vai continuar sendo uma aliada. Ela só vai levar um tempo, aquela coisa de, né, vamos reatar a amizade, vamos conversar. Diálogo, né, gente? Diálogo, diálogo. Mas, enfim, e aí, antes de acontecer isso, a mãe do Cameron toca na Kamala e as duas têm uma visão. Quando ela toca na Kamala, as duas têm uma visão. E a visão de um trem. E a gente sabe que na história a tataravó da Kamala era pra ter fugido num trem, não fugiu. Então, e ela sumiu, enfim. E aí, com isso, a gente corta, vai lá pro quarto da Kamala, né? A família olha com todo aquele momento, a gente vê a ruptura com a família. Então a Kamala tá com uma ruptura com a Nakia, uma ruptura com a família que tá chateada, porque a Kamala não diz o que tá acontecendo. Outra coisa super importante que inclusive dá pra falar semelhante ao próprio Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem muito disso, de não poder contar quem ele realmente é pra família, né, pra Tia May, enfim, pra Mary Jane por muito tempo, ou pra MJ aqui agora nesse universo. Então, isso é muito legal, é um dilema que faz sentido, que existe. E aí, quando ela tá deitada, a avó dela liga. E a avó dela fala que ela teve a mesma visão. Então, assim, será que a avó dela tá com outro bracelete? Porque a gente sabe que tem 2 braceletes, já foi dito no início do episódio. E será que ela tá com outro bracelete? Será que ela tem uma conexão cósmica que não é explicada, assim, que não é... como é que eu vou dizer assim? É uma conexão não religiosa, sei lá, assim, com a Kamala? Como que isso aconteceu? Ou simplesmente quando o bracelete ativa, ele ativa membros específicos da família, ou talvez todas as mulheres da família, quem sabe a mãe dela também teve a visão, mas como a mãe dela é meio descrente com isso, né, ou não gosta de fantasiar, porque isso ficou muito claro desde o início, não gosta de fantasiar, quando ela fantasia, ela nega essa fantasia. Sei lá, ideias, planos, assim, o que será que isso pode acontecer? O que isso pode acarretar? Achei, por isso que eu digo que os cliffhangers, os ganchos no final, são muito bem construídos, porque agora a gente tem até semana que vem pra descobrir, pra teorizar como que a avó dela sabe disso. E eu vou falar do início do episódio, mas antes de eu falar do início do episódio, só um comentário que eu não falei na parte sem spoiler, porque, sei lá, eu acho que é uma surpresa legal, mas assim, o episódio, ele acontece no casamento do irmão da Kamala. E aí, gente, tudo que eu falei na parte sem spoiler sobre a questão da representação da cultura, nesse casamento a gente vê muito, 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 e isso é muito legal, gente, isso é muito, muito divertido, assim, eu fiquei realmente empolgado, feliz de ver essa cena, assim, porque
não estou sendo representado ali. Mas eu fico pensando quem está sendo representado. Eu fico assim, tipo, arrepiado de pensar, gente, quantas crianças vão assistir, quantas crianças paquistanesas vão assistir a esse episódio e a série como um todo e vão se ver representados numa super-heroína tão interessante, bem construída. Eu achei isso fantástico, assim, eu tinha que expressar pra vocês, assim, que episódio gostoso, que eu tô realmente muito, muito feliz com essa série e enfim. Aí eu quero falar sobre uma outra teoria, que aí eu vou voltar lá pro início do episódio. Aí, né, o último ponto que eu gostaria de levantar, que no início do episódio a gente vê lá 1942, quando a Armada Britânica invade a Índia, né, e vai colonizar a Índia. E não sei se acho que é colonizar, não sei. Nessa parte da história, desculpa, não peguei. Mas enfim, eles invadem a Índia, né? A gente vê isso na cena. E aí, gente, a avó, né, a tataravó a Aisha, né, a tataravó da Kamala, encontra o bracelete. E ela fala que esse é um dos braceletes, o outro deve estar com os ingleses e tarará, né? Só que o grande detalhe desse momento que ela encontra o bracelete é que esse bracelete está preso num braço azul. É num braço azul. Não é isso aqui, não é cor de pele humana, né? Não é nós aqui, não é paquistanês, não é europeu, não é azul. É azul, gente. E aí eu fiquei pensando, como assim? Tem tanta gente teorizando por aí que Kamala Khan pode reviver os inumanos, porque essa é a origem dela nos quadrinhos. E assim, ou podia ser uns mutantes, porque ela fala que o poder já tá dentro dela e o bracelete ele apenas potencializa ou traz à tona os poderes, que também é um argumento semelhante ao argumento dos mutantes, mas sei lá, eu não achei que eles iam apostar nesse lugar, assim. A série dos Inumanos foi um completo desastre, é um desastre, foi uma coragem deles trazerem o Raio Negro no Doutor Estranho como uma ponta, assim. Mas enfim, não achei que eles iam apostar. O que eu acho que eles vão apostar é nisso aqui. Não, aqui. Nisso aqui. Nisso aqui. Essa daqui é a... Meu Deus, como é que é o nome dela? Ai, meu Deus, eu perdi o nome. O nome dela é... Gente... esqueci o nome dessa personagem especificamente, tá? Desculpa, gente, esqueci o nome dela. Fiquei tão empolgado que agora esqueci. Mas ela é interpretada pela Gemma Chan, que também interpreta a Cersei nos Eternos, tá? Então tem muita gente que também estava dizendo, e eu apostava até então, que o bracelete ele teria alguma origem com os Eternos, e por isso a questão cósmica. E eu ainda acho que sim, mas quando eu vi aquele braço azul, eu tive que associar. Pra mim, assim, a primeira coisa que associou, e eu acho que pra quem se ligou, assim, quem realmente prestou atenção naquele momento, deve ter associado com a raça Kree. Pra quem não lembra, a raça Kree apareceu no filme da Capitã Marvel, como tá aqui a nossa representação aqui, com a Gemma Chan, que é a raça daqueles primeiros Rangers que aparecem no treinamento da Capitã Marvel, da Carol Danvers. E os Kree são, por exemplo, que nem o Ronan, que também aparece no filme da Capitã Marvel e aparece nos Guardiões da Galáxia como o vilão, né, o antagonista. E eles têm, por característica, a pele azul. Então, que reforça de novo a questão cósmica, que reforça de novo a questão espacial da série, e vão voltar para o termo cósmico, né, que é o termo que está sendo usado nessa série. Então, assim, cara, minha cabeça explodiu quando o episódio começou. Foi assim, caraca. E aí eu fico pensando, será que a Aisha, né, a tataravó da Kamala, ela é uma Kree? Será que a Kamala é descendente de Kree? Talvez ela não seja pura, mas ela é descendente de Krees. Em vários momentos eu fiquei pensando que também haveria alguma coisa, porque como é relacionado com o Capitão Marvel, alguma coisa com os Skrulls que estão refugiados na Terra, e
ainda acho que eles podem aparecer nessa série. Acho que em algum momento a gente vai ver algum Skrull. Mas enfim, gente, pra mim isso dali foi fantástico. E aí a gente pega esse início do episódio que deixa essa coisinha, esse gostinho ali. E aí o final do episódio que a avó diz que teve essa conexão, que também teve a mesma visão. Gente, pra onde é que isso vai? Pra onde é que isso vai? Que série boa, que série gostosa de assistir, que tá me deixando assim, ó, empolgado, que tá me deixando curioso pra saber o próximo passo, o próximo capítulo, o próximo episódio. Enfim, caraca, então dentro de toda a diversão, dentro de todo o roteiro, Miss Marvel pra mim tá... Tomara que essa série realmente tenha um foco, tenha uma atenção maior, assim. Eu acho que a atenção dela tá boa, tá bem medida, mas eu quero que tenha bastante ao ponto das pessoas realmente continuarem falando sobre isso e falando também para que exista uma segunda temporada, porque a gente sabe que a Kamala Khan vai voltar no filme da Marvels, que é o segundo filme da Capitã Marvel, né, e vai trazer ela, vai trazer a Monica Rambeau, então... Ai, gente, que série, fantástico. Eu tive que trazer aqui. Meu Deus, como é que é o nome dela agora? Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui antes da... Minerva, achei aqui. Minerva é o nome da personagem. Se vocês quiserem, vão reassistir ou quiserem procurar. O nome da personagem é Minerva e ela é uma das personagens que tá treinando com a Carol Danvers. Não acho que a Kamala Khan vai ser parente dela especificamente aqui, mas eu botei ela como uma representação, porque ela tá ligada à Capitã Marvel e é uma cria. Ela tem essa pele azul, enfim, ela é de uma raça... assim, semelhante. Então, a gente viu no trailer do Thor também que vai ter uma raça de seres ali com uma pele azul. Não sei, assim... Ai, tão bom. Tô tão empolgado pro resto da série. E vocês, gente? Eu tô aqui super emocionado porque, enfim, pra mim essa série tá indo pra um lugar incrível. E a live foi ao infinito e além, né? Tá aí super longa. Obrigado pra quem assistiu até o final, gente. Mas é porque, enfim... Essa série realmente tá me empolgando, tá me deixando com vontade de falar sobre ela. Contem aqui nos comentários o que vocês estão achando também. Eu gosto que vocês contribuam, que vocês tragam aqui os pontos de vista de vocês para que a gente discuta isso. Esse é um ambiente pra gente conversar sobre o conteúdo e, enfim, fico muito grato pela atenção de vocês por todo esse tempo e espero vocês na semana que vem, na quarta-feira que vem, para falar sobre o quarto episódio de Miss Marvel, essa série que conquistou meu coração. E, enfim, agora começou o conflito, gente. Tá na hora de crescer. Não acho que tá na hora da Kamala crescer. Eu quero ver ela, assim, jovem para sempre. Peter Pan, assim, que ela seja jovem para sempre e continue fazendo uma série incrível. Mas, enfim, tá na hora agora dela realmente... assumir esse lugar de super-heroína e descobrir a origem dela, descobrir a origem de tudo isso. Muito obrigado, até a semana que vem e tchau, gente!